Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo da vez são orações subordinadas, tanto as adjetivas quanto as substantivas. Vou começar pelas adjetivas porque elas têm apenas duas classificações, certo? Só dois tipos. Então, orações subordinadas adjetivas são orações que exercem função de adjunto adnominal de um termo da oração principal. Então, se você assistiu à aula anterior sobre os adjuntos, adnominais, adverbiais, você certamente conseguirá fazer a atividade de hoje, tá bom? Então, adjunto adnominal, quando eu tenho uma oração com essa função, quer dizer que eu tenho aqui uma oração subordinada a adjetivo. Então, esse adjunto adnominal, ele precisa ter a mesma função de um adjetivo na estrutura frásica, ou seja, na frase. Começam maioritariamente com o pronome relativo que. Então, existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A primeira é explicativa e a segunda é restritiva. Vamos entender um pouco mais. Uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela explica, ela amplia o sentido de um termo. Como, por exemplo, a China, que é um país do continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, essa parte que é um país do continente asiático, ele está ampliando o sentido da palavra China, certo? Então, se está ampliando esse sentido e se começa o pronome relativo que, então, certamente, você está vendo aqui que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá bom? Ela seria restritiva se ela estivesse ali restringindo, especificando o sentido de um termo. Por exemplo, ontem só não consegui falar com meu irmão que mora em Portugal. Então, o irmão que mora em Portugal, né? Esse que mora em Portugal é a minha oração subordinada, adjetiva e restritiva. Por quê? Porque está restringindo qual é o irmão, está especificando qual é o irmão. Não é qualquer irmão, é apenas o que mora em Portugal, tá bom? Uma oração subordinada substantiva, nada mais justo que dizer que são orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto. Vimos isso também nas aulas anteriores. Tendo a mesma função que um substantivo na estrutura frásica, ou seja, na estrutura da frase. Começam maioritariamente com as conjunções integrantes que e se. Então, como é que eu vou diferenciar a substantiva da adjetiva? É porque lá no adjetivo eu explico ou restringo. Aqui não, eu tenho outras classificações, tá certo? Outras funções. Então, nós temos esses tipos, que são 6. Ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva subjetiva é quando a minha oração ela tem a função de um sujeito. Por exemplo, é importante que você venha agora. Então, quem é o sujeito? O você, não é? Então, quando eu tenho que você venha agora, essa partezinha aqui que é o meu sujeito, que é a minha função de sujeito, ela é também a minha oração subordinada. E por isso eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá bom? O nome é bem comprido, mas vocês conseguem entender bem direitinho porque é muito simples. Objetiva direta e indireta, vou resumir aqui. Por que você vai resumir, professora? Porque isso aqui é um oposto da outra. É aquela ideia de objeto direto e indireto, lembram? Quando eu tenho um objeto direto, eu tenho ali a não presença da preposição. E quando eu tenho um objeto indireto, eu tenho sim a presença da preposição. Isso na minha oração subordinada, tá bom? Então, ninguém sabia que você chegava hoje, então
que você chegava hoje, eu tenho aqui uma oração subordinada. É substantiva? É substantiva. Por quê? Porque ela tem a função de ser um objeto direto, ó. Ninguém sabia. Sabia o quê? Que você chegava hoje. Então, se está completando o sentido do verbo, tem sim a função de objeto. E se não tem preposição, é objeto direto. Enquanto na oração seguinte que diz: meu pai insistiu muito em que eu fosse hoje embora. Então, em que eu fosse hoje embora. Perceba que aqui eu tenho um em. Esse em é uma preposição. E por consequência, se é uma preposição, eu tenho aqui o complemento de um verbo, que é o insistiu. E nesse complemento preposicionado, eu tenho um objeto indireto. Por quê? Sempre que eu tiver um complemento de um verbo e esse complemento do verbo possuir uma preposição, eu tenho um objeto indireto, tá bom? Então, essa segunda oração, que é a minha subordinada, ela é objetiva indireta porque eu estou completando o sentido de um verbo e contém aqui uma preposição. Por seguinte, nós temos a completiva nominal. Até então, nós estávamos completando o sentido dos verbos, né? Na objetiva direta e na objetiva indireta. Porém, agora, na completiva nominal, eu não vou completar o sentido de um verbo, e sim de um nome. Por quê? Porque quando eu falo em complemento nominal, eu estou falando em complemento de um substantivo. Então, tenho esperança. Esperança de quê? Esperança é a minha palavrinha que está exigindo complemento, e essa palavrinha, ela é um substantivo, tá certo? A esperança. Então, por isso, de que meu candidato ganha as eleições, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque isso aqui é o complemento da palavra esperança, que é o nome, certo? Por seguinte, nós temos a predicativa. O que é a predicativa? É quando tem um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É a característica, é a qualidade, é a atribuição que eu dou ao meu sujeito. Então, o pior é que ele não estará presente na festa. Então, que ele não estará presente na festa, eu estou fazendo aqui uma atribuição ao meu sujeito, certo? É a não presença dele. Então, isso aqui eu chamo de predicativo do sujeito, ou seja, oração subordinada substantiva predicativa. E por fim, e não menos importante, nós temos a apositiva, que é quando eu tenho aqui a minha oração subordinada com a função de aposto. Por exemplo, apenas quero uma coisa: que sejamos felizes para sempre. Então, esse que sejamos felizes para sempre é um aposto. Por quê? Porque está explicando, está restringindo o que é que a pessoa quer, tá certo? Então, esse aposto marca a nossa oração subordinada substantiva apositiva. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje e até a próxima.